E aí, gente, tudo bem? Então, nessa aula, a gente vai falar um pouco sobre a eletrólise da água, né? Como uma das formas de obtenção do hidrogênio, como a gente já tinha se referido em algumas outras situações, né? A eletrólise da água, apesar dela já ser conhecida há muitos e muitos anos, né? E dela ter condições de produzir um hidrogênio mais puro, ela não é tão utilizada. Hoje em dia, aproximadamente 4% apenas da produção de hidrogênio é a partir da eletrólise da água, né? Isso justamente por causa do custo, né, energético. A gente precisa da passagem da energia, né, da eletricidade pela água para a obtenção desse hidrogênio, e essa energia ainda é uma energia muito cara, que faz com que esse processo ele seja um processo oneroso. Então, hoje, apenas 4% da produção total do hidrogênio, né, que tem a sua maior produção a partir dos combustíveis fósseis, né? Então, hoje, 4% apenas utilizam a eletrólise da água, tá bom? Mas vamos lá, o que seria, né, essa eletrólise da água? Então, essa eletrólise da água nada mais do que o inverso das pilhas, né, das baterias. Então, é um processo químico que não é espontâneo, ou seja, as reações elas não acontecem de forma espontânea. E para que essas reações elas aconteçam, eu preciso passar no meu sistema, aqui a gente tem a figura, né? Preciso passar no meu sistema energia elétrica, né? Que aí ocorre a decomposição eletroquímica de uma substância quando eu passo essa corrente elétrica, ou seja, é a conversão de energia elétrica em energia química. Então aqui a gente pode ver, e eu posso tentar explicar melhor, né, o sistema. Então aqui eu tenho um recipientezinho com água, né, um eletrólito qualquer, não necessariamente só a água, né, geralmente eu tenho um eletrólito. Eu tenho um cátodo e um anodo, tá, que são eletrodos, aqui geralmente são eletrodos de metal, né? Eu ligo esse cátodo e esse anodo a uma bateria, né? Ligo essa bateria, ou seja, eu faço passar por esses eletrodos aqui corrente elétrica, e quando eu passo corrente elétrica por esse eletrodo, a água, o eletrólito aqui, ele vai oxireduzindo, né? Então vou ter reações de oxidação e redução, e eu vou tendo a transformação da água em hidrogênio, aqui no cátodo, e da água em oxigênio, aqui no anodo. Isso seria uma forma genérica, né, da gente mostrar como é que acontece. Aqui eu tenho a reação global, né, na água, ela se transforma em hidrogênio e oxigênio quando eu passo corrente elétrica, né? Como vocês sabem, a oxidação e a redução, elas acontecem por causa do fluxo de elétrons, né? Na oxidação, eu tenho a saída do elétron daquele meu composto químico, né? Então ele se oxidou, ou seja, ele perdeu o elétron, e na redução o inverso. Na redução eu tenho o ganho de elétron. Então sempre que uma substância ela recebe elétrons, a gente diz que ela reduziu, tá ok? E aqui a gente tem uma coisa importante também, ó. Para que essa corrente elétrica aumente de forma significativa, é fundamental que a diferença de potencial entre esses dois eletrodos aqui, ó, ele exceda um valor mínimo. O que é que significa isso? Significa que para que a minha eletrólise da água aconteça, eu preciso de uma DDP mínima, ou seja, eu preciso de uma diferença de potencial mínima entre esses dois eletrodos aqui, ó, tá? Entre o anodo e o cátodo. Então aqui a gente tem os processos que são envolvidos, né, na reação no eletrodo. Então essa reaçãozinha, ela mostra um composto qualquer que está oxidado, né? Esse composto ele vai receber uma quantidade de elétrons e ele vai se transformar num composto reduzido. Então a gente pode começar por esse lado. Aqui eu tenho uma solução, né, onde eu tenho os compostos oxidados e os compostos reduzidos nessa solução, tá bom? Os compostos oxidados e os compostos reduzidos, eles vão, através da transferência de massa, chegar ao encontro do eletrodo, né? E quando eles entram em contato com o eletrodo, eles sofrem a redução ou a oxidação, dependendo daquele composto que a gente está trabalhando, né? Ou seja, acontece uma transferência de elétrons. E aí o que é que a gente tem? Quando eu tenho uma substância que está oxidada, quando ela entra em contato com o eletrodo,
né? Ela vai receber os elétrons, tá bom? Que estavam nesse eletrodo, né? Ela vai receber esses elétrons e ela vai se transformar num composto reduzido que sai e volta para a solução, né? Então ela entra como uma forma oxidada e sai como uma forma reduzida, né? Da mesma forma, o que está reduzido já no eletrólito, né? Aquele que está em solução e que está reduzido, quando ele entra em contato com o eletrodo, ele sai na sua forma oxidada, tá bom? Fazendo com que isso aqui seja um sistema fechado. O que estava oxidado vai ser reduzido, o que estava reduzido vai ser oxidado. Por isso que acontece essa transferência de elétrons e é a partir daí que eu tenho a produção do hidrogênio e do oxigênio. Tá certo, gente? Parabéns, 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 Parabéns. parabéns. Boa, Cindy. Muitos parabéns. Bom, aqui a gente tem algumas relações termodinâmicas que são envolvidas nesses processos, né? Nesse processo, principalmente de eletrólise da água, né? Então, essas espécies que eu comentei com vocês, as espécies reduzidas e as espécies oxidadas, né? Elas se relacionam com a energia livre de Gibbs através dessa reaçãozinha aqui, ó. Essa energia livre de Gibbs é a energia que me diz se aquela reação química ela é uma reação espontânea ou não, tá? E isso é fundamental. Eu preciso saber se aquela minha reação vai ser espontânea ou não. Então essa energia livre de Gibbs ela me mostra basicamente isso. E ela se relaciona com as espécies que são reduzidas e que são oxidadas, né? Aqui a gente tem o R, que é a constante universal dos gases, e o T, que é a temperatura em Kelvin, tá bom? A variação dessa energia livre de Gibbs ela pode ser escrita também utilizando essas duas formas aqui, ó. Elas podem ser função apenas do número de elétrons envolvido, né? Da constante de Faraday, tá? E desse Ezão aqui, ó, que é o potencial, é o máximo potencial entre os dois eletrodos, tá bom? Essas bolinhas aqui, ela indica quando essa energia livre de Gibbs ela está sendo calculada num sistema padrão, tá certo, gente? No sistema padrão. Esse sistema padrão significa uma temperatura a 25 graus Celsius, a pressão atmosférica e a concentração do eletrodo de 1 mol por litro, tá bom? Essas são as condições padrão, né? Então a gente tem a energia de Gibbs quando o meu sistema ele não está, quando ele não é um sistema padrão, e aqui é quando eu tenho um sistema padrão, tá bom? Aí aqui a gente traz, ó, que as reações espontâneas é quando o meu ΔG, ou seja, a variação da energia de Gibbs, ela é menor do que zero, tá? E quando o ΔG é menor do que zero, o E ele é maior do que zero. Então as reações espontâneas, que são aquelas reações que acontecem sem a necessidade de energia, por exemplo, que não seria o caso da eletrólise, porque na eletrólise eu preciso fornecer energia, né? Mas as reações espontâneas elas têm a energia de Gibbs menor do que zero e esse potencial positivo, né? Um potencial maior do que zero, que isso serve para que a gente tenha uma ideia quando a gente quer utilizar as duas semi-reações, né? Ou quer utilizar os materiais nos meus eletrodos, né? E aí quando a gente combina as equações anteriores, a gente tem o que a gente chama de equação de Nernst. E essa equação de Nernst é uma equação que serve para cálculo do potencial da célula, né, levando em consideração um desvio do padrão. Se vocês observarem, o potencial da célula é igual ao potencial padrão mais alguma coisa, né? Então, esse aqui seria o potencial real daquela minha célula. Então, ele vai ser o potencial real vai ser igual ao potencial padrão, que é quando eu tenho aquelas condições padrão, mais o desvio, né, que é quando eu levo em consideração que acontece uma mudança nas concentrações do meu eletrólito, tá certo? E isso, de fato, acontece. O meu eletrólito, inicialmente, ele até começa com 1 mol por litro, mas depois ele vai mudando, né? Então, a gente foge desse padrão, tá bom, gente? Então, aqui, nas condições padrão, a gente tem a seguinte equação, ó, o meu potencial da célula, isso levando em consideração que as condições elas são padrão, tá? O potencial de célula vai ser simplesmente o potencial que eu tenho no catodo menos o potencial que eu tenho no anodo. E aí, relembrando, né, lá da eletroquímica, né, a gente precisa saber como é que a gente utiliza essas semi-reações para eu obter o maior potencial possível. Tá bom, gente? Assim, é um ano meio desatualizado, assim, pra dizer a verdade. Assim.
Bom, quando a gente fala em eletrólise, a gente fala em energia, né? Eu preciso de uma energia para que essa eletrólise ela seja possível. E quando a gente fala em energia, a gente trabalha geralmente com a energia livre de Gibbs, que é a própria energia elétrica, e com a energia térmica, que é o Q, tá? Onde esse Q, se você olhar aqui essa equação, o meu Q, ó, ele vai ser simplesmente o produto da temperatura vezes o produto da temperatura pela variação da entropia do sistema, tá bom? Então, sempre quando a gente fala em energia térmica, o meu Q ele vai ser o T delta S. E eu tenho como relacionar a energia de Gibbs, que é a energia elétrica, com a entalpia do sistema, né? A variação da entalpia do sistema, porque, como eu já falei para vocês, para que eu tenha energia, né, essa energia necessária para a reação da eletrólise, ela é dada simplesmente pela variação da entalpia. E como é que eu sei essa variação da entalpia? Se eu conhecer a energia que eu tenho, né, e o calor que eu posso retirar desse sistema. Então, eu posso relacionar essas variáveis através dessa equação, né? Aqui a gente tem uma outra informação. Ó, a menor tensão requerida para que eu tenha o início do processo de eletrólise, né, da água, a gente chama de tensão reversível, tá? Que é a menor tensão que eu preciso para que se inicie esse processo. E ela é dada por essa equação aqui, ó, tensão reversível. É a energia de Gibbs dividido pelo número de elétrons multiplicado pela constante de Faraday. Tá bom? Se essa energia térmica, aqui o T delta S, aqui não é um A, tá? É um delta, for fornecida por meio da energia elétrica, ou seja, se essa energia térmica ela for resultado da própria energia elétrica, a tensão mínima é chamada de tensão termoneutra, né? Justamente por causa desse termo, termoneutra. Eu não tenho nenhuma energia térmica além, eu só tenho energia elétrica. Num processo ideal, essa tensão termoneutra ela tem que ser igual à tensão da entalpia, tá bom? Porque é aquilo que a gente comentou, eu não teria o calor sendo envolvido aí nessa reação, né? A própria energia térmica fornecida ao sistema ela vem por causa da energia elétrica. Então, se ela já vem por causa da energia elétrica, essa tensão termoneutra ela tem que ser igual à tensão da entalpia. Tá certo? Onde esse V ΔH, né, que é a tensão da entalpia, ela é dado pela variação da entalpia dividido pelo N, que é o número de elétrons, multiplicado pela constante de Faraday. E aqui a gente tem algumas informações, né, em condições padrão de temperatura e pressão, né, onde a pressão é de 298 Kelvin e a pressão é de 1 atm. Eu tenho que a energia livre de Gibbs é 237,21 kJ por mol. A entropia, né, 0,1631 e a entalpia 285,84 kJ por mol. Quando a gente substitui esses valores de ΔG e ΔH nas equações, a gente tem o valor da tensão, né, que é a tensão mínima requerida de 1,229 volts, né, e a tensão termoneutra de 1,481 volts, respectivamente. Então, essas são as tensões mínimas requeridas para que eu tenha para que seja viável a eletrólise da água, tá bom? E isso aqui, se a gente levar em consideração as condições padrão, tá bom, gente? Bom, esse gráfico, né, essa figura, ele mostra o potencial da célula em função da temperatura, ou seja, como é que a temperatura influencia, né, no potencial da célula. Então, se vocês observarem, primeiro, quanto maior a temperatura, melhor, né? Então, se a gente for fazer uma análise aqui dessa temperatura de 600 graus, a gente vai ver que eu consigo as reações, né, de eletrólise da água, eu consigo ter uma eletrólise da água com potenciais de células menores, né? Então, para uma temperatura de 600, eu consigo um potencial aqui de aproximadamente 0,8 volts, eu já consigo ter a eletrólise da água, né? Abaixo disso daqui, ou seja, é impossível a geração de hidrogênio, né? Se eu tiver essas temperaturas aqui, ó, até de 0 a 600, abaixo de 0,8 de potencial de célula, eu já não consigo ter as reações, né? Se eu aumento o potencial da célula independente, ou seja, acima de 1,5, se eu tiver um potencial de célula acima de 1,5, aqui mais ou menos, né, eu não preciso aumentar a temperatura. Ou seja, só com esse potencial aqui eu já consigo ter a minha reação. E, na verdade, ela é uma reação exotérmica, ela libera
calor. É o contrário, né? Eu não preciso fornecer calor ao sistema, ela já libera. Então, essa figura ela serve para a gente ter mais ou menos uma ideia de como é o comportamento da temperatura, né? A função, a importância da temperatura nos processos de eletrólise. Ok? Mas existem maneiras de melhorar a eficiência desse meu sistema eletrolítico? Então a gente tem como fazer, né? Tem como melhorar essa eficiência. Uma delas é reduzindo a energia necessária para a reação, né? E aumentando a temperatura, aumentando a pressão. E aí cabe a gente estudar essas formas, analisar de que forma eu consigo isso daqui. A outra é minimizando as perdas, né? Que acontece, perdas de energia na célula eletrolítica, né? Que pode ser feita reduzindo as resistências, porque a gente sabe que existem as próprias resistências, né? No próprio eletrodo existem as resistências. Então, se a gente conseguir eliminar com novos materiais, enfim, a gente consegue melhorar a eficiência desse sistema como um todo, né? Aí aqui a gente está falando rapidamente sobre os tipos de eletrolisadores, né? Então, a gente tem o eletrolisador alcalino, né, que a gente usa como eletrólito uma solução alcalina, geralmente o hidróxido de potássio, as concentrações de 25% a 30%, né? As temperaturas de operações elas variam de 65 até 100 graus Celsius, então são temperaturas relativamente baixas, e a pressão que geralmente é usada é em torno de 25 a 30 bar, tá bom? Elas podem ser unipolar ou bipolar. Unipolar é cada semi-reação ocorre em um eletrodo diferente. Então eu tenho dois eletrodos, como a gente já viu naquela figura no início da aula, né? E em cada eletrodo desse acontece uma semi-reação diferente, uma semi-reação de oxidação e no outro uma semi-reação de redução, tá bom? Já se ela for bipolar, as duas semi-reações elas ocorrem em ambos os lados de um mesmo eletrodo. Bom, aqui a gente tem as semi-reações, né, que ocorrem na eletrólise alcalina. Então aqui tem como vocês darem uma olhada, né? A água, né, ela recebe aqui os dois elétrons, acontece uma redução e ela libera o hidrogênio e o H-, né? Enfim, vocês dão uma olhada aqui nessas semi-reações. Os eletrodos e os eletrólitos, né, usuais na eletrólise alcalina. Então, dependendo aqui das fontes, essas fontes elas citaram, por exemplo, os materiais dos eletrodos, né, o níquel, esse outro aqui o ácido inoxidável, o ácido macio, o aço galvanizado, cobre, alumínio, grafite. Então, existem vários tipos de eletrodos já utilizados, né? Segundo esses autores, para a eletrólise da água. Ok, gente? Aqui a gente tem um outro tipo de eletrolisador, né? Que é o eletrolisador de membrana polimérica. A diferença dele é que esse tipo de eletrolisador ele não tem um eletrólito líquido, né? O eletrólito ele é uma membrana polimérica, né? A espessura é uma espessura muito pequenininha, inferior a 0,2 milímetros, né? Ela é a prova de gás e com forte caráter ácido, né? Que tem a presença dos grupos de ácido sulfônico, né? HSO3-, né? E esses grupos eles são justamente os responsáveis pela condução dos íons H+, né? Por meio de um mecanismo de troca iônica, né? Eles fazem o papel do eletrólito. Então a membrana ela é basicamente náfio, né? Que é um polímero sulfonado, que é semelhante ao politetrafluoretano, que é o Teflon, né? E os eletrodos eles são basicamente feitos de metais nobres, como a platina e o irídio. Tá certo? Aqui a gente tem as semi-reações no ânodo e no cátodo, né? Se a gente pode comparar esses eletrolisadores com os alcalinos, né? E quando a gente compara, eles têm maiores eficiências energéticas e maiores taxas de produção, né? Além de serem menores, porque justamente o eletrólito ele é um eletrólito menor, né? A membrana. E ao contrário, ele tem custo alto de investimento, né? Principalmente quando a gente fala de membranas e de eletrodos. Né, e apresentam menores tempos de vida, ou seja, eles se desgastam mais facilmente quando comparados com os eletrólitos, os eletrolisadores alcalinos, tá bom? Aqui a gente tem o último, né, que a gente vai trazer para vocês, que é o eletrolisador de óxido sólido, tá? Aqui já é diferente daqueles que a gente estudou, porque ele utiliza o vapor de água em altas temperaturas, né, de 600 a 900 graus. E aí, por ele estar utilizando o vapor de água, ele termina tendo uma maior eficiência quando comparado com os outros eletrólitos que a gente viu até hoje, né? Então, ele não usa a água líquida, né, no eletrólito, e sim o vapor da água. Aí aqui ele fala justamente que o vapor ele é alimentado no cátodo, onde é produzido o gás hidrogênio. Né? Os íons de óxido gerados passam pelo eletrólito sólido até o ânodo para formarem o gás oxigênio. E aí se libera os elétrons e fecha o circuito. Aqui a gente tem as duas equações, né, as duas semi-reações, que mostram
as reações que acontecem nesse eletrocatalisador. E aqui, por fim, a gente tem as considerações, né, sobre esses eletrolisadores, né? Então, os eletrolisadores alcalinos, eles possuem uma eficiência que varia de 59% a 70%, né? Já os de membrana polimérica, a eficiência ela está variando de 65% a 82%. Então, elas são mais eficientes do que a primeira que a gente estudou, né? Há eficiências que são encontradas nos dióxidos sólidos, eles variam de 40% a 60%. Então, desses três que a gente viu, os dióxidos sólidos eles são ainda os que têm menores eficiências. Mas, claro que isso aqui, dependendo das pesquisas, a gente pode mudar, né? A gente pode, de repente, conseguir descobrir algum material que a gente possa, de repente, utilizar, que eu consiga uma eficiência maior. Tá bom, gente? Então, a nossa aula era isso. Era uma aula só mesmo de introdução, né, para que vocês tenham uma ideia, uma noção do que é essa eletrólise, como é que a gente pode estar utilizando essa eletrólise para a produção de hidrogênio. Como eu falei no início da aula, apesar de ser já um processo que a gente já domina, esse processo de eletrólise, ainda é muito caro para a produção de hidrogênio, porque eu preciso de eletricidade, né? Então, hoje, talvez esse não seja, na verdade, precisa ainda de bem mais pesquisa para tentar baratear, tá, esse método. E assim a gente conseguir uma produção mais limpa, né, e hidrogênio mais puro. Tá ok, gente? Então, espero que vocês tenham compreendido. E é isso. Até mais. Abraço.